Fala galera, tudo bom com vocês? Eu sou o Rafael, professor de matemática do Sistema Poliedro, e a gente está aqui juntinhos agora para falar nas próximas aulas sobre matemática e o Enem. A aula de hoje é um pouquinho diferente. A gente não vai falar só de matemática. A gente vai, na verdade, relacionar matemática, textos e transmissão de informações. Vamos começar então, rapidinho, com a seguinte questão. Você já parou para pensar qual seria o significado de um texto? O que é um texto? Vamos pensar um pouquinho. Será que um texto é só uma sequência de palavras escritas? Ou será que existem outras coisas que também poderiam ser encaradas como textos? Por exemplo, uma sequência de sons, uma sequência de imagens, desde que elas tivessem um significado ou, de repente, elas pudessem ter algum sentido coeso. Nesse aspecto, a gente poderia entender texto como todos os tipos de transmissão de informação. Isso pode ser feito de várias maneiras diferentes. Poderia ser um texto com palavras escritas, poderia ser uma tirinha, poderia ser um desenho, poderia ser um gráfico, poderia ser uma tabela, poderia ser uma fórmula. Sim, fórmulas também são mecanismos de transmissão de informação. Tabelas e gráficos também são. Nesse aspecto, a gente volta a falar do Enem como uma prova de leitura e interpretação. O que acontece para a gente hoje é o seguinte. A prova do Enem ela é estruturada principalmente nisso, leitura e interpretação dos enunciados para a resolução de uma situação-problema. Por isso, onde entra a matemática nesse contexto? A matemática ela é uma ciência que nasceu para trabalhar com quantidades e resolver problemas onde nós temos quantidades envolvidas. Nesse aspecto, a gente pode entender que a matemática, por ajudar a estruturar outras ciências, ela também é bastante interdisciplinar. Por isso existem 45 questões de matemática, ela é uma ciência fundamental para a resolução de problemas em outras ciências. Ela então ajuda a estruturar ciências como física, química, estatística, e ela também pode ser usada em biologia, em medicina, em qualquer outra área. Bom, o Enem sabe disso, e vocês também sabem disso, pelo menos deveriam estar sabendo até agora. Agora que você já sabe disso, vamos pensar um pouquinho numa situaçãozinha bastante simples, envolvendo matemática, envolvendo extração de informações. Suponha que você vai num posto de gasolina, onde o preço do combustível, o preço do litro, é de R$ 2,50. Bem, se eu colocar 10 litros de combustível, eu consigo encontrar o preço que eu vou pagar. 10 vezes 2,5, R$ 25. Da mesma maneira, se eu contar para vocês que eu fui até esse posto de gasolina e eu gastei exatamente R$ 50 em combustível, você pode fazer uma continha bastante simples. 50 dividido por 2,5 dando 20. Ou seja, eu coloquei 20 litros de combustível naquele posto. Portanto, o que a gente consegue? Com uma informaçãozinha bastante simples, o preço do combustível é R$ 2,50, a gente consegue, na verdade, encontrar tanto o preço que vai ser pago se eu te der o volume, quanto o preço que eu paguei. Se eu te der o volume, desculpa gente, olha a falha. Você consegue encontrar então tanto o preço que vai ser pago se eu te der o volume, quanto o volume que foi colocado de combustível se eu te der o preço que eu paguei. Isso é bastante importante, é uma formulazinha bastante simples que poderia ser transformada tanto num gráfico quanto numa tabela, que se a gente colocar nessa situação, ela permite que algumas informações sejam extraídas. Voltando a falar do Enem. Esse exemplinho, ele teria bastante relação com o Enem na questão da interpretação. O que o Enem quer de vocês? O Enem quer de vocês o seguinte, existem duas competências trabalhadas no Enem que são muito importantes. A competência número 5, que é a parte de modelagem e resolução algébrica de problemas, e a competência número 6, que é a parte de interpretação de gráficos e tabelas. A prova do Enem, ela trabalha muito com a questão das fórmulas, então vão ser dados enunciados para vocês com uma fórmula que você não estudou no ensino médio, mas que mesmo assim, com uma pequena manipulação algébrica e uma boa leitura do enunciado, ela poderia então ser resolvido, a situação-problema poderia ser resolvida. Da mesma maneira, ele vai te dar uma série de gráficos e tabelas, e a partir daqueles gráficos e tabelas, com uma boa interpretação daquela imagem, você conseguiria ou resolver uma situação-problema, ou fazer uma análise mais profunda, de repente uma previsão, a respeito de uma situação envolvida no enunciado.
Esses conhecimentos básicos são cobrados na prova do Enem e é bastante importante que você os tenha, e eles vão ser todos trabalhados nas nossas próximas aulas. Muito obrigado pela atenção, galera. Valeu, até a próxima!